No nosso pescoço fica localizada uma glândula parecida com uma forma de borboleta, que é a tireoide, e a sua disfunção representa com toda certeza alguns problemas de saúde para o nosso organismo. Você quer saber que problemas são esses? Fique com a gente e descubra, porque o Viva Saúde começa agora. Para alertar você aí de casa como prevenir e tratar algumas doenças desencadeadas pela disfunção da tireoide, nós vamos conversar com o Dr. Clécio Fernandes, que aceitou nosso convite. Dr. Clécio, muito obrigada por participar de mais um Viva Saúde. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, aproveitar o início desse ano 2015 e desejar a todos os paraibanos muita paz e muita saúde. Que é o que interessa, né? Isso. Dr. Clécio, o que é a tireoide? Como você bem falou, Márcia, a tireoide ela é uma glândula que ela tem um formato de borboleta. A palavra denomina-se do grego, tíreo significa escudo. Ela tem um formato de escudo. Essa glândula, ela se forma 24 dias após a concepção. Veja que interessante. Então, menos de um mês após a concepção, forma-se a tireoide. Então, inicialmente, ela é formada na base da língua e depois, no decorrer de semanas, em torno da 12ª semana, ela já está localizada no pescoço aqui, abaixo dessa proeminência que a gente chama de pomo de Adão. Na 17ª semana de gestação, a tireoide ela já começa a funcionar. Por isso que quando a criança nasce, é obrigatório se fazer o teste do pezinho, porque a alteração na função hormonal dessa glândula gera prejuízos enormes para a criança, inclusive para a mulher. A mulher que tem essa glândula, tem uma disfunção nessa glândula, ela pode nem conseguir, nem obter a gestação. Tá? Então, a tireoide, ela produz um hormônio, é um hormônio essencial, tá? Quando tem alteração na produção para mais, a gente chama essa condição de hipertireoidismo, produz esse hormônio em excesso, e quando ela produz muito pouco hormônio, vamos dizer assim, a glândula um pouquinho preguiçosa, essa condição é chamada de hipotireoidismo, ou seja, essa glândula produz pouco hormônio. E quais são as consequências do hipotireoidismo, da baixa do hormônio? As consequências é que o paciente, tá? Como é uma glândula que atua no corpo inteiro, no cérebro, no fígado, nos rins, nos ossos, faz com que a gente desenvolva a nossa inteligência. Por exemplo, o recém-nascido que nasce com a dificuldade de produzir esse hormônio, ele não desenvolve, ele não cresce de forma adequada. Sua inteligência não desenvolve, porque o seu cérebro não vai desenvolver. Já o hipertireoidismo, a produção em excesso dessa glândula, vai acarretar inúmeras disfunções. Por exemplo, aumento da frequência do coração, que em termos médicos a gente chama de taquicardia. Tá? A pessoa vai apresentar insônia, dificuldade de dormir, labilidade emocional, nervosismo excessivo. Às vezes apresenta um olhar vigil, que em termos médicos a gente chama de exoftalmia, aquele olhar bem aceso, entendeu? Poderá apresentar diarreia, emagrecimento, tá? Porque o seu metabolismo vai estar acelerado, tá? Então, essa glândula, quando funciona corretamente, a gente nem percebe, mas quando ela funcionou para mais ou não funciona adequadamente, aí vem esses sintomas decorrentes da disfunção. O senhor falou sobre o teste do pezinho. Sim. Diagnosticado o problema na tireoide da criança, qual o procedimento a seguir? É simples. Uma vez, né, o teste do pezinho, né, de extrema importância, obrigatório. Uma vez detectada o hipotireoidismo congênito, tá, desde o nascimento, essa criança vai ser encaminhada para o endócrino pediatra, que é o profissional que vai repor a medicação via oral normal. Então, é fácil a reposição dessa medicação, mas essa reposição vai fazer uma diferença muito grande na vida dessa criança. Tá? Porque repondo, ela vai desenvolver normalmente, crescer a sua inteligência,
fortalecimento dos ossos, do seu fígado, rim, cérebro. E quais órgãos são mais afetados pelo não funcionamento normal, digamos assim, da tireoide? Quando criança, quando é um hipotireoidismo congênito, todos os órgãos estarão afetados, tá? Ela não vai crescer, não vai desenvolver intelectualmente, todas as estruturas do organismo. Mas às vezes as pessoas, ela tem a função normal e na velhice, ou então em alguma fase da vida, essa glândula, por algum motivo, ela começa a não funcionar. Então, a pessoa ela começa a se sentir mais cansada, entendeu? A partir de que idade, Olha, Dr. Clécio? a partir da menopausa, a mulher ela tem que ter um cuidado diferente, para não colocar a culpa na queda dos hormônios ovarianos. Às vezes é um problema de tireoide, tá? Então, esse cansaço, às vezes até depressão, existe depressão associada ao hipotireoidismo. E muitas vezes esses pacientes procuram apoio psiquiátrico, quando na verdade a reposição do hormônio, que seria o combustível natural, que daria energia para o dia a dia. Então, um exame simples de sangue, tá? Você pode dar o diagnóstico dessa condição, que é muito comum. O senhor falou no iodo. É verdade que o cloro contido na água, ele, digamos assim, ele briga com o iodo, né, prejudicando ou vindo a prejudicar a tireoide? Não, o cloro presente na água não vai provocar essa briga que as pessoas acham que acontece, tá? O iodo existente nos alimentos, no sal, na comida hoje é suficiente, entendeu? Para debelar esse problema e para que essa tireoide ela tenha a matéria-prima para produzir esse hormônio. E o flúor da pasta de dente? Não, também não vai afetar não, tá? Não afeta não, o impacto é muito pequeno. Então assim, esse elemento é essencial, é tanto que esse iodo que é a matéria-prima, lá na frente, quando eu vou pensar em algum tratamento, tá, ele vai ser utilizado de forma benéfica para tratar algumas condições de tireoide. A tireoide tem cura? Assim, descoberta a sua disfunção, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, ele tem solução definitiva ou a pessoa tem que aprender a conviver com ela? Não, tem solução sim, tá? A condição da falta de hormônio, que é o hipotireoidismo, a simples reposição hormonal, um comprimido em jejum por dia, que vai ser calculado de acordo com o seu peso, com níveis que você tinha antes tidos como normal, tá? Essa simples reposição é suficiente. Quando você tem o excesso do hormônio, aí já fica um pouquinho mais difícil tratar. Esse excesso, quando não tratado, ele poderá gerar um quadro de até insuficiência cardíaca em alguns pacientes, porque o coração ele começa a bater tão rápido, Márcia, que o paciente ele acaba desenvolvendo um edema agudo de pulmão por conta de um aumento de frequência, tá? O coração fica insuficiente, ele trabalha de forma muito acelerada. E aí você vai controlar também com medicações que podem afetar a pressão, diminuir a pressão, a frequência do coração, tá? E bloquear esse excesso de produção hormonal para os níveis considerados normais. Então, tratar a disfunção, hoje tem tratamento, o paciente ele não tem que estar vivendo sofrendo, tá? Só que o hipertireoidismo, além do tratamento medicamentoso, tá? Existem outras formas de tratamento, a saber, a cirurgia, que é indicada em último caso, tá? E um tratamento chamado de iodoterapia. O contraste que é usado em alguns exames de ultrassonografia ou tomografia, melhor dizendo, até mesmo a ressonância, pode vir a prejudicar a tireoide? Pode sim, tá? É tanto que pacientes com a condição como o hipertireoidismo podem afetar a glândula, tá? Então, tem que ser avisado o médico, tá? Tem que saber se esse paciente ele tem intolerância ou alergia a algum componente, até o próprio iodo mesmo, e para que ele tome medicações para que não se sinta mal durante a realização do exame. Tá? Mas para afetar de forma permanente, não. Afeta de forma transitória naquele tratável momento. Tá? Mas aproveitando que você falou em radiologia, desses exames, os profissionais que mexem com exames de imagem, eles têm que se proteger com a proteção de chumbo no pescoço, tá? Porque se provou que a radiação, ao longo do tempo, poderá provocar o câncer de tireoide. E essas pessoas estão no dia a dia fazendo simples exames de raio-x, não sente dor, não vê, e acha, às vezes, desprotegido,
10, 15, 20 anos depois, surge um problemazinho e provavelmente foi ligado à radiação. Já que o senhor falou em câncer, o câncer da tireoide é um dos mais curáveis, a gente pode dizer assim? Sim, o câncer, e como cirurgião de cabeça e pescoço, me deixa muito satisfeito. O câncer de tireoide geralmente é curável, tá? Qual é o problema do câncer de tireoide? É que é um câncer silencioso. Ele é um inimigo silencioso. Dificilmente ele provoca algum sintoma, Márcia. Então as pessoas, geralmente, como é mais frequente na mulher, 3 vezes mais frequente na mulher do que nos homens, a mulher hoje vai no ginecologista, tá? E o ginecologista já de rotina já pede uma ultrassonografia do pescoço. O exame de sangue não acusaria? O ginecologista pede também porque ele sabe que a baixa do hormônio, ou tanto o excesso do hormônio, vai interferir numa possível gestação. Entendeu? Então ele já pede os exames de sangue e pede uma ultrassonografia no pescoço na busca de encontrar algum nódulo. E aí você me pergunta, mas a presença de nódulo significa que essa glândula não vai funcionar corretamente? Geralmente os pacientes que têm nódulo, tá, a glândula funciona corretamente. Então, meus exames de sangue estão normais. Quer dizer que eu não tenho problema nenhum no nódulo? Não, você pode ter nódulo de tireoide. Geralmente são normais os exames, mesmo o paciente com nódulo. O Lugol. Olha, Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Lugol, porque é uma das propriedades hoje, né, um princípio ativo, digamos assim, utilizado também para normalizar a função da tireoide. Fala um pouquinho do Lugol. O Lugol, a gente geralmente utiliza o Lugol quando os pacientes com hipertireoidismo, tá, vão se submeter a um procedimento cirúrgico. Então o Lugol ele é incorporado na glândula, provocando uma fibrose, fazendo com que aquela glândula não fique tão friável. Como posso dizer, sangre menos durante o procedimento cirúrgico, mas não como tratamento em si. Tá? A gente geralmente faz 2, 3 gotinhas, 3 vezes ao dia, 10 dias antes da cirurgia. Tá? E durante a cirurgia isso facilita muito, porque operar um paciente com hipertireoidismo é uma glândula muito quente, Márcia, sangra ao toque simples. Então, a função do Lugol aí seria a função de fazer uma fibrose, ou seja, impedisse que aquela glândula não sangrasse tanto durante o procedimento cirúrgico. Ele poderia ser usado como prevenção, na prevenção da disfunção do tireoide? Não, porque tem outras medicações mais importantes que provocam menos efeitos, entendeu? E efeitos mais duradouros do que esse tipo de medicamento. Geralmente é utilizado apenas no pré-operatório dessas cirurgias do hipertireoidismo, tá? Mas outras medicações são utilizadas, são mais efetivas, com menos efeitos colaterais, tá? Para controlar os sintomas do excesso da produção hormonal, que é o hipertireoidismo. O glúten, ele também é prejudicial? Não, tá? Não tem nenhum problema? Não vai afetar a tireoide. Quais alimentos que são favoráveis, a gente poderia dizer assim, para o bom funcionamento da tireoide ou aqueles que podem até mesmo prejudicar? Olha, quando o paciente ele tem uma tendência da glândula não funcionar corretamente, então alimentos que contêm iodo, geralmente saladas, e infelizmente nós não temos culturalmente o hábito de se alimentar de frutas verdes, cítricas, tá? E bastante salada. Todos esses alimentos, tá? Eles apresentam um teor de iodo. E a quantidade de iodo que o organismo precisa é pequena. Então, uma dieta balanceada com base em frutas e verduras, de uma dieta saudável que vai fazer com que o seu organismo evite outras doenças futuras, ela é suficiente para que você não desenvolva uma disfunção por falta de iodo. É muito difícil hoje um paciente desenvolver hipotireoidismo por conta de uma deficiência alimentar, porque por lei os produtos como sal, pasta de dente, como eu já falei antes, tem o iodo inserido. Então é quase que impossível, viu, minha amiga? Quando uma pessoa chega a diagnosticar, sentir, tocando, né, apalpando o pescoço, algum nódulo, algum carocinho, qual é o procedimento mais correto nesse momento? É importante que a população perceba que como é que eu posso examinar a tireoide? Eu sei que a tireoide, ela se localiza no pescoço. Aonde a tireoide se localiza? A gente tem uma proeminência aqui chamada de pomo de Adão. Essa proeminência que é mais visível nos homens, por uma questão anatômica. Então, abaixo dessa proeminência, eu vou ter a localização aproximada da tireoide. Mas como é que eu faço para que ela fique mais perceptível? De frente a um espelho, hiperestender um pouquinho o pescoço
e com um copo d'água vai tomar um pouquinho d'água. Quando o hábito de você tomar um pouquinho d'água, o que é que acontece? A tireoide ela sobe. E quando às vezes ela sobe, projeta às vezes um nódulozinho que está escondido. Dr. Clécius, a gente sabe que o senhor é oncologista, médico cabeça-pescoço, e não teria como o senhor vir ao nosso programa e a gente não perguntar sobre o projeto Semente de Mostarda. Como é que vai esse projeto? Olha, o projeto Semente de Mostarda, eu sempre, quando falo nele, minha expressão facial modifica um pouquinho, porque eu sempre falo, é um projeto que nasceu do coração de um homem, cheio de falhas, entendeu? Mas que foi inspirado no coração de Deus. O projeto ele entra numa nova fase, viu, Márcia? No dia 24 de dezembro agora, simbolicamente, a gente fundou a ONG Semente de Mostarda. E por que no dia 24 de dezembro? Porque foi nesse dia que uma estrela apareceu no céu e iluminou o mundo inteiro. E o grãozinho de mostarda, né, é o nome do projeto, que foi baseado na parábola da Bíblia, do grão de mostarda, daquela pequena semente, que se for plantado num terreno que aqui eu considero um coração, tá? Daí poderá surgir um galho que atingirá o céu, convidando as árvores para nutri-las e abrigá-las. Para mim, como oncologista, eu não tive dúvida. Quem são as aves do céu? São meus pacientes portadores de câncer. Quem é semente? É a fé que eu e você nutrimos por Deus. E quem é a árvore? A árvore é você, sou eu, são os hospitais, entidades, a sociedade civil, todos nós. O câncer é uma doença que acomete ricos e pobres, homens, mulheres e crianças, negros, brancos e amarelos, qualquer ser humano. E 15 milhões de pessoas desenvolvem câncer por ano. Então, é uma guerra que a gente só vai vencer de mãos dadas. E o projeto Semente de Mostarda, ele atua principalmente na prevenção e no diagnóstico precoce. Então, a nossa vertente é essa. E quem é que participa do projeto? Qualquer pessoa de bom coração. Uma vez formada a ONG, e vai ser formalizada agora em janeiro, tá? Então, nós vamos ter sócios beneméritos, sócios voluntários, e vamos convidar empresas. Por exemplo, a Nova, é já uma empresa que já sinalizou, vai ceder alguns exames de alta tecnologia que pacientes do SUS dificilmente teriam oportunidade. Que maravilha! Tá? Em prol dos pacientes do projeto. E quem são os pacientes do projeto? São os pacientes da Paraíba inteira. Dr. Clécius, eu quero agradecer mais uma vez a sua preciosa, certo, digamos assim, vinda aqui ao nosso programa, e que sorte é pouco. Então, muitas bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida, que está se dispondo aí de forma muito aberta, muito simples, a ganhar, não só ganhar a confiança daquelas pessoas portadoras de enfermidades tão graves, mas também ajudar a resolver esses problemas. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Viva Saúde. Olha, eu que agradeço e quero deixar uma mensagem para a população. O tema hoje foi sobre tireoide, é uma doença que é curável. Procure seu endocrinologista inicialmente, se houver necessidade ele vai encaminhar para outro profissional. A descoberta de um nódulo não quer dizer que é o fim do túnel, tá? A maioria das pessoas vão desenvolver um nódulo de tireoide no decorrer da vida, cerca de 60% das pessoas, e que tem tratamento. E muitas vezes o tratamento é apenas um acompanhamento com o seu médico. Nós conversamos com o oncologista na área de cabeça e pescoço, Clécius Fernandes, mas não saia daí, que em instantes a gente volta com muito mais informações sobre a tireoide. Continue ligado. E o Viva Saúde já está de volta, falando novamente sobre a tireoide. E você sabia que um diagnóstico precoce, ele pode salvar a sua vida? Como é o caso aqui da nossa convidada, que é a Célia Lima, que teve o câncer na tireoide. Célia, como foi a descoberta desse problema na sua tireoide? Bom, eu costumo dizer que, tirando o medo e a preocupação pelo que eu passei, foi bem interessante. E a gente afirmar que é muito interessante estar com câncer é uma coisa quase que contraditória. Mas foi bem interessante porque eu
estava em 2008 me submetendo a uma mamografia numa clínica, digo até que de profissionais extremamente competentes e responsáveis. Por que eu digo isso? Porque no momento em que eu estava na maca fazendo a mamografia, o médico perguntou: tá tudo bem com você, Célia? Como é que você está? Tal. Digo: ótimo, tranquilo. Faço minhas mamografias, meus exames anualmente e tal. Tranquilo mesmo? Ele perguntou umas 2 vezes. E eu disse assim: sim, claro. E argumentei: vamos passar do pé à cabeça? Acho que não tem nada. E foi exatamente aí onde esse não tem nada que apareceu, o nódulo, o câncer, que não estava realmente, era uma mamografia, não estava solicitado pelo médico. E quando ele veio para essa área aqui, e subiu um pouco, bastou subir muito pouco. Na ultrassonografia? Na ultrassonografia mamária. Ele fez, olhou, parou, olhou para o vídeo e disse... Eu olhei para o rosto dele e eu senti uma coisa mudada. Doutor, alguma coisa. Ele olhou para mim e disse: procure um médico urgente. Ele teve uma intuição nesse momento? Com certeza. Ele foi guiado por Deus. Aquela mão foi guiada por Deus. Na hora em que ele perguntou 2 vezes: você está bem, você está bem? Porque senão ia ser uma simples mamografia, eu voltava para casa, apresentava tudo ok, e aí? Câncer lá tomando conta. Como é realmente uma patologia muito perigosa. E aí eu procurei um médico de cabeça e pescoço e comecei a luta. Primeiro a biópsia, dirigida naquela punção e tal. E tem um detalhe assim bem importante, que é tudo com um detalhe muito importante, que são episódios que a gente devemos valorizar muito. A preocupação em um médico dizer para mim, após a punção aspirativa da tireoide, que doeu muito, hoje, meu Deus, não é nada. Para mim não é nada. E ele me chamou e disse: Célia, não fica preocupada, não. Eu disse: mas eu não posso perguntar a você se isso é maligno, por quê? Você não pode, na sua ética e na sua preocupação e responsabilidade, você não pode, porque não foi analisado ainda o material. Mas aquilo lá dentro, com aquele jeito dos médicos, com aquela forma deles abordarem, eu tinha quase certeza que era um câncer. Fiz a punção, deixei lá na clínica e me lembro, é tudo cheio de episódio, viu? É preciso realmente relatar isso. Eu tinha acabado de sair de um funeral de um grande amigo meu e precisava pegar minha biópsia. E nisso, eu já estava realmente um pouco abatida e fui e peguei. Não tive realmente vontade de abrir naquela hora no carro que eu estava juntamente com meu esposo. Eu vou abrir em casa, sozinha. Eu preciso e prefiro abrir sozinha para conhecer. Tudo que está escrito aqui é meu, isso pertence a mim. E abri, e por um minuto o impacto é tão grande que eu estava em pé, num lado esquerdo da minha sala, me lembro de tudo. E quando abri, vi carcinoma papilífero, diferenciado. Eu olhei e eu disse: estou com câncer. Aí por um minuto eu senti realmente alguma coisa que eu não estava de pé. Mas rapidamente eu me tomei no sentido de dizer assim: o órgão é seu, a vida é sua, você precisa a partir de agora lutar, ter coragem, primeiro para avisar, chamar a tua família e avisar de um modo assim muito sereno. Eu já tinha conversado com os médicos se por acaso realmente a biópsia desse positiva. E começamos a luta da preparação para a cirurgia. Né? E a cirurgia foi bem rápida.
maravilhosa, segundo o médico, muito competente, maravilhosa, maravilhosa, não tem problema, a gente vai tomar o iodo, você está com o iodo, você vai ficar curada. Eu digo, com certeza. Então, Célia, você descobriu meio que por acaso, Isso, né? Uma sem intuição, sintoma como você mesmo nenhuma. disse, a mão de Deus guiando, porque era só para ser uma ultrassonografia mamária. Isso. E ele, por curiosidade, ele voltou ao pescoço, foi descoberto a biópsia, no caso, né? Depois da punção, deu um carcinoma e o tratamento à base do iodo, né? Isso. Como é que foi a sua reação, não mais ao câncer? Porque você já disse, né, que sofreu aquele impacto, né? Mas como é que você levou todo o tratamento? Levei muito bem. Primeiro porque eu tenho muita fé em Deus. Devemos ter, porque digo que quando uma punção é guiada por uma agulha para ela lá dentro conseguir tirar aquele líquidozinho de um nódulo, que ele é elástico, que não é cisto, que é composto de água, tudo mais, que é mais fácil. Eu fui guiada por Deus em todo o meu tratamento. Então eu pesquisei muito, eu perguntei muito, eu estudei muito e estava cada vez mais fazendo minha sinopse do que eu queria, o que eu ia me submeter. O tratamento do iodo é um tratamento simples, inodoro, não tem Que ótimo. o cair do cabelo que para a mulher, para o homem nem tanto, mas para a mulher tem um impacto muito grande. É verdade. Não é verdade? A gente não pode negligenciar esse fato, porque realmente a mulher é vaidosa, tem uma autoestima bem mais aguçada do que o homem. Mas vamos nos preparar para tomar o iodo. E sempre digo às pessoas, semana passada eu estava com uma pessoa que operou-se ontem, buscando informação sobre o que era a cirurgia e o iodo. Eu disse, se eu disser a você que não é nada, talvez nem responda. Mas na verdade não é nada, é um tratamento. É preciso que se faça esse tratamento. Agora, uma coisa, é preciso seguir corretamente as orientações médicas. A orientação do seu médico. O médico sabe, o médico estuda exatamente para te cobrir. E você pesquisar junto com ele. Procurar sempre. E você falou uma coisa muito interessante, né? Você foi fazer uma mamografia, fez uma ultrassonografia mamária. Por curiosidade do médico, ele guiou, né, o aparelhinho da ultra até a base do pescoço e descobriu. Antes você não sentia sintoma nenhum? Absolutamente nada, absolutamente completamente nada. assintomático. Assintomático, uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça eu não sentia. Era uma bravura se me deixasse trabalhar 24 horas. Agora eu estou cuidando um pouquinho, né? Às 24 horas eu estou deixando algumas horas para o sono. E depois do tratamento, hoje você está completamente livre do câncer? Com certeza. Bem? Bem. E quero destacar uma coisa. Em 2008 me operei, fiz o iodo em 2008, tá? Tive algumas reações próprias mesmo do iodo, alguma, digamos assim, indisposição, distúrbio gastrointestinal, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Como você vê a vida hoje, Célia? Eu vejo a vida hoje bem melhor do que antes. Juntou essa experiência, esse episódio na minha vida. Junta a maturidade da idade em você valorizar a cor do raio do sol. Eu não digo nem o sol, mas a cor do raio do sol no amanhecer. Uma lua prata no firmamento. Uma poesia bem escrita. Gostar das pessoas que estão ao seu redor. Viver mais para a família e adorar as pessoas. Que recadinho você deixaria para os nossos telespectadores, para uma pessoa que de repente está passando por uma descoberta de um problema, um câncer na tireoide nesse momento? Bom, o recado que eu gostaria que atingisse o coração dessa pessoa
Não tenha medo. Faça o tratamento. Tenha coragem. Mude a vida um pouco para o sorrir, para o cantar, para ouvir uma boa música. Porque é isso que eleva os nossos corações. Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui. Há muitos anos atrás, eu fazendo minha graduação, eu escrevi uma máxima. Eu sempre comento com as pessoas, porque ela veio agora, essa máxima veio agora interagir na minha realidade de uma forma assim, muito íntima. E eu escrevi dizendo: quando vivo, sou matéria e algo mais. Quando não, sou algo mais. E na época em que a gente passa por essas experiências, a gente imagina que vai morrer. Mas tem uma hora que Deus faz com que você se soerga, levante-se. E é exatamente na hora em que Ele busca você, porque você é quem tem que fazer por você. E é com esse depoimento belíssimo da nossa amiga Célia Lima que Viva a Saúde vai ficando por aqui, mas deixando aquele toque. Se apalpe, conheça seu corpo, faça exames preventivos, que eu tenho certeza que tudo no começo tem cura. Então não perca essa oportunidade de você se conhecer melhor, de você fazer seus exames periodicamente. A gente volta a se falar no próximo Viva Saúde. Continue ligado aqui na tela da sua TV Assembleia, canal 40.2, a imagem da cidadania.